Olá, minhas queridas e amadas seguidoras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas aqui no meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos continuar pintando esse lindo risco de Natal. Espero que gostem. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o guia de cores e o link com o risco. É só clicar na letrinha azul que o risco abre para você imprimir, ok? Comenta aqui embaixo se você está gostando ou se tem alguma dúvida. Combinado? Vou esperar. Então vamos começar a pintar. Agora eu vou fazer o castiçal aqui. Vou usar amarelo gema, um pouquinho de cerâmica, marrom e as cores escuras aqui, um pouquinho de sépia, terra queimada e uma corzinha clara, ou branco ou marfim. Vou ver o que fica melhor aqui. Então eu vou preencher com o amarelo gema. Venho aqui, olha, com o pincel tamanho 6 eu tô usando aqui. Vou preencher toda essa parte aqui com o amarelo gema. Eu já vou preencher tudo aqui, esse ladinho, e dá para eu enxergar o risco ali, olha. Porque o amarelo gema é uma cor clara, então eu consigo enxergar o risco, apesar da tinta. Bem molhadinho, porque eu vou entrar com as cores escuras agora. E daí o pincel desliza melhor. Então, preenchi aí. Agora, eu vou pegar um pouquinho do marrom. Primeiro, um pouquinho do cerâmica. Nessa linha aqui, eu vou marcar bem de levezinho. E vou puxar para cima, bem pouquinho. Aqui eu também tenho que escurecer, então eu venho com um pouquinho do cerâmica primeiro, passo aqui um pouquinho do cerâmica. E puxo, ao invés de eu puxar reto, eu sigo aqui o desenho desse objeto. Ele é meio circular aqui, né? Meio oval, olha. Ele vai para lá. Então, é esse movimento que eu sigo. Aqui atrás eu vou escurecer também. Então, tô fazendo tudo com o cerâmica primeiro. Vou dar uma escurecidinha, inclusive aqui embaixo. Um pouquinho mais, eu coloquei um pouquinho mais de tinta. Vou lavar o pincel, vou pegar um pouquinho deixa eu ver, com o marrom aqui, um pouquinho do marrom. Faço a mesma coisa. Aqui também. Aqui tem a ponta, né, o bico dessa pétala. Então, eu tenho que passar um pouquinho para cá dessa cor escura. Agora, eu venho com um pouquinho do branco, bem pouquinho na ponta do pincel. Vou clarear aqui embaixo,
mas não venho até aqui, essa partinha que eu escureci. Aqui vou terminando e não coloco ali. Pôr um pouquinho mais do branco. Aqui, quando eu for fazer essa parte de cima, eu vou ter que pôr uma linha branca bem fininha aqui, que é o brilho, a luminosidade tá batendo aqui e tá dando reflexo. Então, eu vou dar uma ligeira escurecida aqui, olha, com um pouquinho do cerâmica, só uma ligeira escurecida. Aqui eu posso engrossar um pouquinho mais. Vou lavar o pincel e vou vir com o branco. Então, aqui, olha, venho com o branco, mas não subo muito, porque vou ter que colocar ali um fiozinho de luminosidade. Dá uma espalhadinha aqui. Vou pegar uma esquinha do terra queimada ou sépia e vou aplicar aqui, olha, o terra queimada eu tô colocando. Um pouquinho ali desse lado. E um pouquinho aqui deste ladinho. Vou pegar o marrom, eu acho que eu escureci pouco aqui. Vou colocar um pouquinho mais aqui do marrom. Aqui, olha. Espalho pouco, porque tem o claro ali, né? Um pouquinho mais agora do terra queimada. Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Vou preencher com gema e fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Então, deixa eu adiantar um pouco. Preenchi então com amarelo gema. Então, eu venho primeiro com o cerâmica. Na pontinha do pincel, faço aquela curvinha. E puxo nessa direção. Ele é meio arredondado, né? Aqui, porque ele vem, depois ele faz o giro. Vou lavar o pincel. E vou preencher aqui. Vou pegar o cerâmica. Então, eu começo primeiro com o cerâmica, né? Vou marcar esta linha. E puxo pra cima. Então, esta linha que veio daqui, tem que dar o encaixe certinho, a emenda certinha para essa linha que vem para cá. Se essa terminar meia curvadinha, não vai dar a intenção que é a mesma linha. Olha, eu vou até marcar aqui. É a mesma linha, olha. Então, isso
tem que tomar cuidado. Só vou espalhar um pouquinho do amarelo gema aqui para limpar isso aqui que eu fiz aqui. Senão depois ele seca, não consigo, e aqui não tem essa linha. Coloquei o cerâmica, olha, vou pôr mais um pouquinho. Vou puxar para cima e vou escurecer essa lateralzinha como essa daqui. Então, eu venho primeiro com o cerâmica, escureço aqui e puxo. Não deixa o traço que você passou com o pincel, espalha isso. Agora eu venho com marrom, um pouquinho do marrom. Espalho dos dois lados. E agora aqui, ó, aqui nesse pedacinho também, eu venho com cerâmica primeiro. Espalho, mas não levo pra cima, porque... Deixa eu lavar aqui o pincel. Aqui é o branco, né? Já vou pôr já o branco aqui, olha. Branco. Fica tão bonito o branco em cima do amarelo, né? E esse sim eu puxo pra baixo. Pegar aqui o pratinho. Aqui. Peguei um pouquinho de branco, vou bater aqui no pratinho. Ainda tirei o excesso no paninho. Vou dar uma ligeira clareada. E vou terminar de escurecer. Vou pegar agora o terra queimada. Aos poucos, vou escurecendo um pouquinho mais. Nesta curvinha. Nesta. Puxo. E aqui também. E aqui eu faço o movimento com o pincel até unir, vou lavar, tirar o escuro do pincel, até unir, olha, o claro e o escuro, e não ficar emenda nenhuma. Vou colocar branco aqui agora. Aqui também, né, ela vem, essa parte ela vem aqui e termina aqui. Aqui vai ter um filetinho claro, então o que que eu posso fazer? Vou pegar um pouquinho do marrom. E vou continuar o escurinho aqui, como se eu fosse seguindo pra lá. E ali também, marrom. Bem fraquinho.
Só para dar intenção, depois a gente volta ali. Agora eu vou fazer essa parte aqui do meio. Eu vou preencher daqui para baixo. Dali para cima depois eu faço. Então vou preencher com gema, amarelo gema. Então eu tô preenchendo aqui com amarelo gema, mas tem aqui esses risquinhos. Então, pra gente não perder ele, eu vou pegar um pouquinho do marrom no pincel 0 e vou dar uma ligeira marcadinha aqui. Não precisa nem inteiro, só de eu marcar assim eu sei onde ele está. E aqui embaixo tem outro. Então, para eu não passar a tinta aqui e misturar tudo que eu acabei de passar o marrom, né? Eu vou preencher aqui embaixo, quando eu chegar aqui ele já secou. Essa parte aqui tem que ser mais escura que as partes de baixo, porque ela tá embaixo aqui do bocalzinho da vela, ainda ele tem esse que nem um pratinho aqui, que tá projetando sombra aqui, então essa parte eu tenho que escurecer. Então primeiro eu vou usar o cerâmica, então eu venho aos poucos com o cerâmica e vou preencher até aqui mais ou menos. Vou misturar bem. Vou vir agora com um pouquinho primeiro um pouquinho de marrom. Eu tô seguindo essa sequência, cerâmica, marrom e depois terra queimada. Vou pegar um pincel menor, esse 421 aqui vai me ajudar. Vou escurecer esse ladinho, primeiro com marrom. Vou escurecer aqui, bem devagarinho. E aí eu puxo pra cima. Aqui também eu tenho que entrar um pouquinho mais. Vou pegar o terra queimada e pôr só aqui em cima. Um pouquinho mais deste lado. Vou limpar o pincel para tirar o excesso. Vou pegar um pincelzinho mais durinho e vou puxar, tirando ali essa marcação, né? Ficou muito marcado. Aí. Vamos continuar aqui então. Essas duas laterais aqui eu tenho que clarear, porque essa parte desse objeto está na frente do prato, né? Então, eu já venho aqui com um pouquinho do branco. Desse lado e desse lado. Mas antes eu vou mexer aqui lembra aquelas linhinhas que eu fiz? Então eu venho aqui com um pouco do cerâmica. Eu vou marcar essas linhas
cerâmica. E cerâmica. Vou dar uma espalhadinha. E vou colocar um branquinho entre elas. Então, venho aqui com o branco. E branco aqui também. Um pouquinho mais de branco aqui. Aqui eu vou escurecer um pouquinho, só um pouquinho, até aqui mais ou menos. Aqui também eu vou dar uma ligeira puxadinha com esse escuro. Aqui também vou puxar o cerâmica um pouquinho para cima. E agora eu já venho com o marrom, já venho com terra queimada, assim já fica escurinho. Que aqui é um lugar delicado, minha mão fica na frente. Olha, coloquei o terra queimada e dou uma ligeira puxadinha para cima. Um pouquinho mais. Ali foi muito, limpei o pincel. Aqui também. Olha, aos poucos a gente vai montando. Aqui também, olha, eu coloco aqui o terra queimada. Eu já tinha colocado um pouquinho, né? Vamos colocar mais um pouquinho, porque agora eu preciso descer um pouco, bem pouquinho, bem menos que aqui eu subi. Olha. Então, aqui, o terra queimada subiu um pouco e desceu um pouco. Aí ele fica aquele vinco, né? Aquela marcaçãozinha. Aqui também vou colocar um pouquinho do terra queimada em cima do cerâmica e aqui também. Agora, eu vou vir com o branco. Vou bater aqui no pratinho. E vou clarear aqui, ó. Eu faço esse lado, eu faço esse movimento no meio reto e depois eu viro o movimento.
de novo. Tinta só na ponta, mas só uma isca mesmo de tinta aqui, ó. Então, aqui ele virou assim. Aqui, assim, ó, pra cá. Vai chegando no meio, fica reto. E esse lado para esse movimento. E no meio reto. Um pouquinho mais aqui no meio, ó. Então, aí deu uma ligeira clareada, né? E fez... Ele... Deu movimento para ele. Agora, aqui embaixo. Vamos, então, colocar aqui o branco, mas aqui secou, né? O gema. O que que eu vou fazer? Eu vou molhar de novo aqui com o gema, porque senão o branco vai ficar muito brancão. Molho aqui com o gema, já estamos acabando. Branco. Agora desse lado aqui. Um pouquinho do branco. E esse lado aqui. Também branco. Aqui eu vou descer um pouquinho cerâmica. Vou pegar aqui na pontinha do pincel, bem pouquinho. Vou passar no pratinho, ó. Passei. Então, eu venho, eu coloco ele aqui, desço dos dois lados, ó, no meio reto e aqui pra cá. Agora, eu vou fazer isso com o branco. Pego na pontinha, ó, passo no pratinho, passei. Deixa eu pôr pra cá, porque ali tá dando reflexo no pratinho, mas aqui você não vê o pratinho. Ó, eu passo no pratinho. E no meio é reto. Aí ele dá aquele... Opa, foi muito branco. Ele dá aquele movimento de que esse objeto tem mesmo essa curvatura aqui, ó. Prontinho. Vou preencher aqui com amarelo gema, preencher rapidinho. Já preenchi aqui com o amarelo gema. Aqui onde a gente fez essa parte aqui, eu vou pegar um pouquinho do cerâmica e só vou dar uma marcadinha aqui. Com cuidadinho.
Vou lavar o pincel. Vou dar uma espalhadinha. E agora eu vou clarear, mais escurecer, né? Porque essa parte aqui, ela é mais escura. Então, eu venho aqui com o cerâmica. Passo aqui e aqui eu deixo uma linha onde vai passar a luminosidade. Então, eu venho marcando aqui essa linha com o cerâmica. Aqui ele vai diminuindo. Ali depois eu mexo, porque ainda tem o cabinho ali. Então, esse cerâmica que eu coloquei aqui, eu vou puxando aqui pro meio. Desse lado aqui também. Um pouquinho mais. Aqui é o cabinho que eu fiz ali. Puxo aqui pro meio. Agora eu venho com o terra queimada. Então, aqui no comecinho, até um... Peraí, deixa eu pôr você ver até onde eu vou colocar aqui. Vou puxando. Vou colocar aqui o terra queimada em cima do cerâmica. Vou fazer essa curvinha aqui, tudo com terra queimada. Vou lavar o pincel. Vou colocar um pouco mais de cerâmica aqui. Terra queimada. Vou pegar uma esquinha do branco, vou bater o pincel no pratinho e vou dar uma ligeira clareada aqui nesse meio. Um pouquinho mais do terra queimada aqui. Eu vou pegar o azul marinho, que é a cor que eu usei de sombra. E vou acentuar essa sombra aqui. E endireitar, que tem lugares que ficou meio pontudinho. Então, eu faço... E aqui eu acho que tem que subir um pouquinho mais. E aqui um cantinho que ficou sem tinta. Aqui e aqui também. Pronto.
lava bem o pincel. Vou pegar um pincelzinho menor e vou trabalhar aqui. Já vou vir aqui com terra queimada. Escurecer aqui atrás. Vou pegar um pouquinho do branco, deixa eu molhar aqui de novo com amarelo gema, uma esquinha do branco e vou dar uma clareada aqui. Agora eu vou pegar um pontinho do terra queimada, 2 pontinhos, que é a solda o arrebite aqui do... Então, eu vou pegar uma isca do cerâmica e consertar o lado de cima, ó. Agora, eu venho dando a luminosidade. Lembra que aqui eu deixei aquele filetinho escuro aqui, né? Então, aqui eu venho com um pincelzinho bem pequeno e muita calma, e vou dar esse filete de luminosidade aqui, aos poucos, tá? Vai devagarinho em cima do amarelo gema. Aqui tem o anel, né? Como o cabo da xícara que a gente segura. Como eu vou mexer nele ainda, depois eu termino essa parte, mas eu vou vir pra cá. E aqui também, ó, ele tem esse filetinho aqui. Para não ficar muito branco, eu vou pôr o pincel no amarelo gema e no branco. Deixa eu ver se eu tenho... Acho que esse pincel aqui vai me ajudar mais. Então, amarelo gema, branco. É só para dar uma ligeira luminosidade aqui, nesse espacinho. Peguei mais branco e amarelo gema. E vou continuando aqui, olha. Agora eu preciso de um pincel mais fininho para fazer essa curvinha, mas eu vou continuar com ele aqui. E aqui, olha, ele para aqui porque tem o anel, mas depois ele continua lá, o anel vai vir aqui por cima. E ali... Peguei um pincel menor, branco e amarelo gema, misturei aqui mesmo, tirei o excesso do pincel e agora sim, aquele filetinho lá vem pra cá. E esse daqui, ele vai lá pra trás. Opa, foi muito branco.
Eu não tô falando porque quando eu faço esses riscos eu não respiro, eu prendo a respiração. E não sai. Agora a gente vai fazer esse anel aqui. Então, vou preencher com amarelo gema. Pincel bem pequeno. Já preenchi ele com amarelo. Agora eu vou colocar branco. Bem pouquinho aqui. E aqui ele já some. Aqui também ele fica mais fininho. Vou pegar um pouquinho do cerâmica. Escureço aqui. Um pouquinho do terra queimada. Aqui embaixo desse branco também coloco cerâmica. Um pouquinho mais. Aqui também tem o branco. Ele é mais grossinho aqui, conforme vai descendo, deixa eu pegar um pincel mais fininho. Conforme vai descendo, ele termina aqui. Aqui eu coloco um pouquinho mais do cerâmica. Um pouquinho do terra queimada. E aqui também um pouquinho do branco, bem pouquinho aqui. Aqui o branco termina aqui, fininho aqui. Aqui embaixo eu escureço. Um pouquinho do cerâmica, um pouquinho do terra queimada. E aqui, olha, é aquela partinha onde prende, né, esse cabinho aqui, nessa partinha de baixo. Aqui ficou uma falha de amarelo, então eu coloquei ali um pouquinho do amarelo.
E aqui em cima, deixa eu molhar de novo, que já secou aqui o... Venho com o branco. Parece um cilindro de bicicleta. Vou lavar o pincel para tirar o branco. E aqui atrás vou entrar com um pouquinho do cerâmica. Só para dar uma ligeira escurecidinha. Vou lavar o pincel. Vou colocar um pouquinho mais do branco. Prontinho. Agora vamos fazer aqui. Vou preencher então aqui com amarelo gema. E aqui eu já escureço com o cerâmica. E uma esquinha do terra queimada. Um pouquinho mais. Vou lavar o pincel para tirar a cor escura. E vou vir com uma esquinha do branco. Lavo o pincel. E agora a gente vai preencher aqui. Preenchi. Ao redor da vela aqui, eu vou escurecer um pouquinho. Então, eu venho aqui um pouquinho do cerâmica. Agora vamos vir com o branco. Ele dá a volta aqui. E vai ali atrás, ó. Pouquinho mais.
Aqui ele ficou mais estreito, aqui mais largo. Então, tem que consertar. Tenho que abrir aqui um pouquinho mais. Pego cerâmica. E agora eu venho com o branco aqui de novo. Bem, agora, enquanto vamos esperar secar aqui para fazer a vela. Vamos passar aqui para a folha agora. Aqui, então vamos começar aqui. Aqui é um pouquinho do azul marinho que faltou. E aqui, o vermelho aqui faz parte do laço. Então, eu pego aqui um pouquinho do vermelho fogo, que foi a cor que a gente usou para fazer o laço, e preencho esse espaço aqui. Vou pegar um pouquinho do vinho. E vou dar uma escurecida, porque aqui é um espaço bem pequeno, então ele não entra muita claridade, então aqui é um espaço mais escurinho. Vou pegar uma esquinha do branco. Só para dar uma separadinha aqui, que essa parte aqui é desta fita, né, da fita que cai aqui. E essa daqui é a parte do laço. Agora vamos fazer as folhas. Então, eu vou encher com verde maçã. Pego o verde pinheiro e escureço aqui alguns pontos aqui da lateral. Um pouquinho mais. Desse outro lado também. Vou pegar um pouquinho do verde musgo. E vou escurecer no meio dela. Vou vir de novo aqui com o verde pinheiro, que ficou clarinho aqui. Então, eu quero mais escuro essa beiradinha.
Pego o pincelzinho pequeno e faço o filete aqui, né? A nervura aqui no meio, ó. Passo o branco, limpo o pincel e aí eu dou uma passadinha, assim. Lavo o pincel para tirar o branco. Pego um pouquinho do verde musgo. Passo aqui ao redor da nervura para escurecer um pouquinho, ela vai estar clarinha, então eu passo o verde musgo, aí ela destaca, né? Agora eu venho com uma esquinha do verde pinheiro. Dos dois lados. Vou pegar um pouquinho do branco, bato aqui no pratinho, bato o pincel lá e dou uma esbranquiçada aqui nesse meio, aqui. Pego o pincelzinho 0 e dou uma esticada. E eu fico por aqui. E no próximo vídeo nós vamos continuar com a pintura desse belíssimo risco, tá certo? Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida ou se apenas quer fazer um comentário mesmo, tá? Você já conhece minhas redes sociais? Vai ser um prazer receber você lá também. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Um forte abraço, fique com Deus!